dando continuidade aos ciclos econômicos do Brasil, onde nesta videoaula trabalharei com os ciclos econômicos do ouro e do algodão. Sabemos que, com o fracasso do ciclo da cana-de-açúcar e suas capitanias hereditárias entre os séculos XVI aos meados do século XVIII, novas formas de governo foram implantadas, como, por exemplo, a do governo geral e, mais tarde, a descoberta do ouro pelos bandeirantes, que deu início ao chamado ciclo do ouro, exclusivamente em Minas Gerais. Com as chamadas expansões marítimas ou as grandes navegações europeias, os portugueses, ao chegarem aqui no território brasileiro, não encontraram logo de cara riquezas naturais como pedras preciosas ou metais preciosos, assim como os espanhóis encontraram nas regiões andinas, na atual Bolívia e Peru, e no México durante o século XVI. Então, dessa forma, os portugueses investiram na plantação, que é chamada de mercantilismo de plantagem, onde os portugueses seguiram na produção de extrativismo, no caso, o pau-brasil, e na produção agrícola que deu em seguida com a cana-de-açúcar. Mas aí o milagre acontece quando, em 1693, pelos bandeirantes, encontraram ouro na região de Minas Gerais, com destaque para o Rio das Velhas, onde posteriormente expandiram suas descobertas para Goiás e Mato Grosso. A febre do ouro gerou os primeiros arraiais que se tornaram Ouro Preto, Sabará, Mariana, Diamantina e São João del Rei. O ciclo do ouro, no século XVIII, descolou o eixo econômico do Nordeste, a cana-de-açúcar, para o Sudeste, impulsionando a urbanização com o surgimento de cidades no interior, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A migração intensa gerou o desenvolvimento de uma sociedade urbana, cultural e estratificada, além de transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A riqueza gerada permitiu o financiamento de igrejas, escolas, teatros e o desenvolvimento do barroco mineiro, com destaque para a arte de Aleijadinho. A administração colonial mudou-se de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, visando facilitar o controle fiscal do ouro e o comércio. A transferência da capital do Brasil colonial de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 foi uma medida estratégica tomada pela coroa portuguesa sob o governo do Marquês de Pombal, com os principais objetivos de aumentar o controle fiscal sobre a produção de ouro e facilitar o comércio. O ciclo do ouro no Brasil ocorreu predominantemente durante o século XVIII, ou seja, entre os anos de 1700 a 1800, com o auge entre 1750 a 1770. A descoberta foi entre os anos de 1693 a 1695 pelos bandeirantes, e o seu ciclo foi entre 1700 a 1800. Para quem não sabe, na época do ciclo do ouro nas terras brasileiras, Portugal estava sob o comando, ou seja, sobre a administração do Marquês de Pombal. E foi justamente nesse período do ciclo do ouro aqui nas terras brasileiras
que em Portugal, ou seja, em Lisboa, teve um terremoto, um tsunami e em seguida um incêndio, onde destruiu praticamente Lisboa por completo, principalmente a Igreja Católica, que estava cheia de ovelhas, que era dia de Todos os Santos. E com essa tragédia em Lisboa, Marquês de Pombal se aproveitou das riquezas do ouro, reconstruindo toda a estrutura de Lisboa, onde a coroa portuguesa aumentou a carga tributária na colônia, exigindo toneladas de ouro que foram essenciais para a reconstrução da capital. A produção de ouro no Brasil foi o motor da reconstrução de Lisboa, sendo criado um subsídio obrigatório nas minas que arrecadou cerca de 1,32 toneladas de ouro ao longo de 10 anos. Para acelerar a reconstrução de Lisboa, Pombal intensificou a cobrança de impostos, o que gerou grande insatisfação no Brasil, sendo um fator que contribuiu para a futura Inconfidência Mineira. O ouro permitiu não apenas reconstruir Lisboa, mas modernizar Lisboa, criando a Baixa Pombalina, com novas técnicas de construção, ruas largas e saneamento. Grande parte do ouro utilizado acabou indo para a Inglaterra, que forneceu a maior parte dos materiais de construção necessários para a reconstrução de Lisboa. O desastre natural de 1755, portanto, intensificou a exploração colonial para custear a reconstrução da metrópole portuguesa. O ciclo do ouro no Brasil, principalmente durante o século XVIII, ocorreu dentro do contexto que viabilizou a Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra. Embora a Revolução Industrial tenha começado tecnicamente por volta de 1760, o acúmulo de capital necessário para financiar suas inovações e a infraestrutura foi impulsionado pelo ouro brasileiro. O ouro extraído em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, no século XVIII, foi em grande parte drenado para a Inglaterra. Portugal, incapaz de produzir tecidos para sua população e para a colônia, trocava o ouro brasileiro por manufaturados ingleses, que transferiu boa parte da riqueza mineral para a Inglaterra. Esse fluxo de metais preciosos ajudou a Inglaterra a acumular o capital necessário para investir nas máquinas e fábricas da primeira Revolução Industrial. Enquanto o Brasil vivia uma sociedade mineradora com base no trabalho escravo, a Inglaterra se industrializava, gerando um desequilíbrio comercial onde o ouro brasileiro sustentava a manufatura inglesa. Em resumo, o ciclo do ouro foi o combustível financeiro que ajudou a Inglaterra a iniciar a Revolução Industrial no contexto histórico do século XVIII. A produção de ouro começou a diminuir significativamente a partir da década de 1760, devido ao esgotamento das minas. Após o declínio da mineração, no caso, o ciclo do ouro, no final do século XVIII, o algodão, chamado de ouro branco, assumiu o papel de principal produtor ou produto de exportação, impulsionado
pela Revolução Industrial. O ciclo do algodão consolidou-se entre o final do século XVIII e o início do século XIX, sendo posteriormente substituído pelo ciclo do café. O ciclo do algodão no Brasil ocorreu principalmente no Nordeste brasileiro entre meados do século XVIII e o início do século XIX. Os estados de maior destaque foram Maranhão, Pernambuco, Bahia e Ceará. Também houve produção significativa em São Paulo e no Pará durante esse período, onde substituiu o ciclo do ouro e atendeu à demanda da Revolução Industrial na Inglaterra. O Maranhão, com o Porto de São Luís, foi o principal polo, impulsionado pela Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. A produção concentrou-se no Nordeste, mas teve forte presença também na Bahia, Pernambuco, além de São Paulo. No século XX, a produção expandiu-se para o Centro-Oeste. O ciclo do algodão no Brasil entre o século XVIII e XIX ocorreu dentro do contexto da Revolução Industrial. A crescente demanda por matéria-prima da indústria têxtil inglesa, somada à independência dos Estados Unidos, antigo fornecedor, impulsionou o cultivo no Brasil, principalmente no Maranhão, exportando para a Europa. O ciclo do algodão brasileiro foi essencial para abastecer a emergente indústria têxtil inglesa durante a primeira fase da Revolução Industrial. O país tornou-se um grande exportador, com o Maranhão e Grão-Pará liderando a produção, impulsionados pela alta dos preços no mercado externo, onde se caracterizou pela monocultura, uso intenso de mão de obra escravizada e latifúndios. A independência dos Estados Unidos de 1776 reduziu a oferta de algodão para a Inglaterra, o que fez o Brasil, através do renascimento agrícola, assumir uma posição de destaque no mercado internacional. O apogeu deste ciclo do algodão foi impulsionado pela necessidade de abastecer as máquinas têxteis inglesas, tornando o algodão o ouro branco do período colonial. Com o passar do tempo, a produção de café começou a ganhar destaque, cada vez maior a partir do século XIX. Com o passar do tempo, o ciclo do algodão no Brasil foi perdendo espaço e a matéria-prima deixou de ser uma importante produção do período colonial e o principal produto de exportação do país. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.